canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Alquimia Videocast. E para você que é novato aqui, que acabou de chegar, senta na cadeira e faz aquele famoso se inscreve no canal, né, gente? Porque é sobre isso. Então, para você que ainda não está inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo escrito assim, ó, se inscreve. E faça a sua parte, que aqui está se cumprindo mais um dos nossos propósitos, que é entregar para você o melhor conteúdo, o melhor case, a melhor história, né? E eu tô aqui com um convidado, gente, que é assim, é babado. Porque eu conheci o ser humano recentemente, através das mídias sociais. Olha, né, o tanto que rede social impacta, porque te permite conhecer pessoas incríveis com histórias espetaculares e projetos mais incríveis ainda. E para mim é uma honra e um prazer poder trazer esse grande parceiro, vou já me considerar assim, né, um grande parceiro de negócio, que inclusive está aí com um evento que promete. Então, assim, fica até o finalzinho que tem muita coisa aqui para a gente entregar para vocês. E eu quero apresentar ele, né, gente? Ele que é Jean Claude, mentor, treinador, high ticket, tá? Então, se você não sabe o que é esse negócio, aguenta a bunda na cadeira aí que nós vamos explicar para você através desse abençoado, desse ser humaninho que entrou na minha vida. Então, assim, Jean, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, ao Alquimia Videocast. Tô aqui igual o telespectador, doida para saber um monte de coisa. Preparei umas 500 perguntas aqui, vamos ver se vai dar tempo de fazer todas, mas eu meio que quero saber tudo. Primeiro, esse negócio de high ticket, né, esse negócio de imperador, imperatriz, como que funciona, mas antes de falar disso, aqui ninguém escapa dessa, tá? Que é quem é você. Da onde que você é? Pai, mãe, filho, papagaio, periquito, você é casado, né? A gente gosta de saber de tudo assim, sabe? Lá das origens, do tudo, do fundo do tempo. Então, vamos começar se apresentando, né? Conta pra galera aí quem é você, da onde que você vem, se quem é a família, cadê? Se tem filhos, papagaio, periquito. Legal. Então, já estamos gravando, é isso? Já estamos gravando faz tempo. Faz tempo, então. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Dizer que é uma honra poder estar aqui. Também é um privilégio ter você, assim, chegando dentro do nosso império, né? Nossa conexão foi muito mágica e fantástica. E eu sei que você traz essa energia muito boa, de força, de conexão, de como é que eu posso dizer, de exponencializar aquilo que é a tua missão também. Recebo. Então, eu olho para essa câmera, para aquela. Essa daqui. Aquela. Tá, então tá, telespectadores. Então, aquela é minha câmera. Então, para você, primeiramente, obrigado por estar aqui. Fica aqui até o final, que a gente vai falar de coisas bem importantes. Como a Ellen me perguntou, deixa eu me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Jean Claude. Ela me fez a pergunta mais difícil de se responder na história. Então, eu como treinador comportamental, como coach, como programador neurolinguístico, eu sempre faço essa pergunta para os meus mentorados e eu sei que é difícil de responder, tá? Então, eu vou tentar responder. Então, eu sou Jean Claude, filho de Deus, abençoado, filho de José Neres de Souza, Maria de Oliveira de Souza. Sou o pai do João Pedro, cristão, e além disso, eu sou coach integral sistêmico, terapeuta neurolinguístico, sou treinador comportamental de alto impacto, sou constelador sistêmico especializado em sucesso, dinheiro, empresário e empreendedorismo. Também sou ministrante oficial do curso de Poder e Alta Performance. O que mais? Tem um currículo. Eu acho que é mais fácil começar pelo que ele não é, né, gente? A lista é menor. Exato. Já fui casado, né? Tenho meu filho, João Pedro. Hoje eu já não estou mais casado, sou divorciado. Além disso, na minha carreira executiva, na minha carreira, digamos, tradicional, me formei em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também fiz uma formação financeira, AJCCA, que a gente chama, na Metropolitan London University. Também tem um curso de administração de empresa. Fui executivo de grandes empresas globais por mais de 15 anos. Eu comecei minha carreira numa empresa chamada KPMG, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, né? Ernst Young também foi na sequência, mas depois me tornei um líder global de empresas como The Coca-Cola Company, Dell Technologies, Leroy Merlin e também, deixa eu ver, Cannondale, né? Então, grandes organizações globais. Tudo isso
trabalhei nessas organizações por mais de 15 anos, até eu descobrir quem eu realmente era. Nossa Senhora! Agora, e onde que você nasceu? Eu nasci em Santa Inês do Maranhão, interiorzão, sertão. Vivi numa casa de barro, né? Eu nasci de uma parteira, aquela cena bem tradicional, numa casa de barro, família super simples e humilde, né? Minha mãe era dona de casa, meu pai eletricista, depois minha mãe se tornou costureira, né? E eu vivi numa realidade muito dura, até, enfim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre vivi essa realidade dura mesmo. Muitas vezes eu não tinha o que comer na minha casa, né? Comia arroz, feijão, nunca faltou, gente, graças a Deus. A minha mãe era muito apegada a Deus, ela rezava e orava todos os dias para Deus e nunca faltou comida na minha casa. Então sempre tinha no mínimo arroz e feijão e ela fazia um vinagrete colhido com os legumes do quintal. Então a gente sempre tinha isso para comer. E eu morei com a minha mãe, com a minha família até os meus 15 anos de idade. Foi quando eu fugi de casa, né? Então, a história, ó, gente, quem conhece aí a história da série Os que Fugiram de Casa. Isso, a série, esses são os que fugiram de casa. Eu sei que tem um monte de gente aí que fugiu de casa em diversas idades diferentes. Corta o pescoço, não fala o quê? Mas literalmente eu fugi do sertão, né, do Nordeste, daquela realidade dura, crua e nua, porque... Primeiro, eu também tinha uma outra questão do meu processo familiar. E hoje, depois que eu me tornei constelador, eu entendo muito bem, honro muito o meu pai, o senhor José Neres. Mas meu pai, por não conseguir carregar a vida e não conseguir sustentar a vida, ele também se perdeu um pouquinho e se tornou um alcoólatra, né? Então, essa realidade, que eu sei que é a realidade de muitas pessoas e muitas famílias no Brasil, eu vivi na pele por muitos anos da minha vida, né? E eu também esqueci de falar, eu fui o primogênito dessas duas famílias. Minha mãe Maria foi a primeira a casar do lado da família dela, de quase 8 irmãos, e o meu pai, de 12 irmãos, foi o primeiro, ele era o mais velho, e foi o primeiro a casar do lado da minha família, do meu lado de pai. Então eu sou o primogênito dessa família. Eu carrego essa herança ancestral, né? Mas honrando muito meu pai, porque por várias questões que depois eu compreendi, né, do que ele não recebeu e também da educação que ele teve, muito severa, rigorosa, da minha família, do meu avô e tudo mais, no final ele acabou se tornando um alcoólatra. E isso foi uma realidade muito dura que também me fez pensar em fugir de casa. Então, olha só, quando eu saí de casa, meu pai estava... né, nessa situação, ele não tinha consciência que eu estava fazendo aquele movimento, e eu fui morar na casa de uma tia minha em Belém. Isso porque a minha mãe me falou o seguinte: a única forma da gente fugir dessa pobreza é através da educação e do conhecimento. Olha, que legal você falando isso, porque assim, vocês viram que ele deu uma resumida no currículo dele, né? E eu tô aqui com uma noção do que o cara é. E nada é do nada. Por isso que eu gosto de sempre, nas nossas entrevistas, tentar entender um pouquinho do tipo, da onde que você veio, qual é a sua origem. Porque isso afeta muito quem a pessoa é de fato hoje. E principalmente as conquistas. Você vai confirmar isso com toda certeza, levando em consideração todas as suas especializações. Então, isso é muito legal, né? Lógico que, assim, não vejo a hora de chegar em realmente todas as conquistas, e principalmente o que você vem conquistando nos dias de hoje. Mas é a pergunta que não se quer calar, que eu acho que é a pergunta que todo ser humano recebe quando criança, né? O que você vai ser quando crescer? Então, dentro dessa sua infância, deu para perceber que sempre era a busca, a fuga, né? A busca pelo refúgio, a busca por algo melhor e tal. Mas tem algum momento, porque a gente não falou de idade nem nada, nos seus 15 anos que você saiu de casa, mas sobre a sua educação, estudo, sair com uma perspectiva de realmente estudar, conta um pouquinho sobre esse processo. E se nessa época você já tinha em mente o que você queria ser, ou o que você queria fazer da vida. Tá, então a minha mãe, Maria de Oliveira, ela era uma mulher muito inteligente, mas ela só estudou, se eu não me engano, até a 8ª série. E ela fazia todos os exercícios com a gente da escola, inclusive os de matemáticas mais complexos. Cara, mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né? Eu falava, ela era muito inteligente, uma admiração incrível por esse ser humano. E ela falou, eu lembro direitinho, ela falou, a única forma da gente fugir dessa pobreza é através do conhecimento. Caraca. E aí, quando eu percebi que eu morava numa cidade do interior, em que
eu não tinha a mínima perspectiva e que não tinha faculdade, não tinha nada e que provavelmente o meu destino seria ou eu vou me formar até o meu 2º grau e ser balconista de uma das lojas que existia naquele pequeno lugar, ou eu vou, enfim, talvez desistir no meio do caminho, e aí eu só olhava essa possibilidade, né? Eu falei, não nasci para isso. Eu achava que a vida tinha algo a mais. E eu sempre fui um sonhador, gente. Então, não esqueçam de ser sonhador. Sabe aquela pessoa que a gente fala, você é viajadão na maionese, você sonha muito alto. Eu era essa pessoa. Todo mundo falava para mim, você sonha muito alto, olha a tua realidade, olha quem tu é muito pobre. E todas as vezes que eu olhava na televisão, que não era nossa, porque na minha casa não tinha televisão, na televisão preta e branca da casa da minha tia, então lembra, eu nasci em 77, tá? Televisão colorida ainda era um luxo naquela época. E eu olhava tudo aquilo lá na televisão da casa da minha tia, tipo Muralha da China, Índia, Torre Eiffel, aquelas coisas todas, e eu me visualizava naquele lugar. Caraca, velho. E aí eu aprendi assim, eu vou me visualizar. E quando eu via uma cena muito impactante dessa, eu ia para minha cama, eu fechava meus olhos e eu vivia uma real fantasia. Do tipo, me imaginando naquele lugar, pisando no lugar, sentindo os cheiros, o que eu estava comendo, o que eu estava vestindo. E eu fiz isso a minha vida inteira. Né? Então, sem saber e perceber, eu me tornei desde pequeno um co-criador. Co-criador. De realidade. Eu esqueci de falar, eu também sou mestre de cocriação de realidade. Entendi isso porque eu fiz isso desde pequeno. E de uma forma que eu não sei explicar, né, mas a cocriação explica, todas as cenas que eu visualizei, que eu criei na minha mente, elas se tornaram realidades. Acredito total nisso. E isso tem um poder, né? Porque eu falo assim, muitas pessoas que conhecem um pouco a minha história, principalmente daqui de Floripa, eu falo assim, cara, eu vi, não vou dizer que eu vi o meu estúdio exatamente como esse, mas muitas das coisas que eu conquistei aqui, eu tinha visualizado lá no interior de Goiás, na pandemia. Eu fechava o olho e falava assim, cara, eu vou trabalhar, vou ter um lugar assim, meu ambiente de trabalho vai ser assado. Eu olhava tudo, a minha realidade hoje era algo que eu visualizava com os olhos fechados na cama, numa pandemia no interior de Goiás, na casa da minha mãe. É muito louco isso. E você contando a sua história responde a minha pergunta, né? Eu falei, como que o ser humano viajou 70 países? Nem até esqueci desse fato, né? Acho que deve ter sido um dos fatos. Porque, olha, o mais longe que eu fui na minha vida foi Santiago do Chile. Parabéns, adoro Santiago do Chile. Foi o mais longe, tá? O que é incrível, eu sonhei que eu iria me formar nas melhores faculdades do Brasil, nas melhores faculdades da Europa. Eu sonhei que eu iria viajar por todos os lugares que eu sonhei. E eu criei isso na minha mente quando eu era bem pequeno. Nesse processo, qual foi o maior desafio que você enfrentou, principalmente quando você saiu da sua casa? Olha, tem que virar as costas assim para a família, né? A gente sabe o que é isso. Hoje, sendo constelador sistêmico de sucesso e abundância, eu entendi uma coisa. 15 anos é do 0 até aos 7 anos. Você está em desenvolvimento, você muitas vezes não tem consciência de quem você é. 0 aos 3, você não tem consciência de quem você é, você está muito na essência da sua mãe. A partir dos 3, você já começa a descobrir um pouco o seu mundo. Dos 7 aos 14, energia feminina. Então, você está muito ligado à tua mãe. Dos 14 aos 21, energia masculina. Você está ligada ao seu pai. E essa energia do pai é que te dá força, sucesso e dinheiro. A energia da mãe, a energia da mãe é onde você tem o sucesso. E a energia do pai é onde você tem ação para correr atrás do seu dinheiro. E a partir dos 21, então, você tem de ser você. Entendeu? Você tem que viver a tua essência, trilhar a tua jornada. Qual idade? A partir dos 21. Isso, a partir dos 21. Eu acho que eu tô no caminho certo. A partir dos 21, então, cidadão, você tem que ser você. Se você mora com a tua mãe, se você mora com seu pai nessa idade, você precisa sair de casa. Presta atenção no que eu tô falando. Você precisa cortar o cordão umbilical e você precisa sair de casa. Muita gente que tem questões com a mãe ou tem questões com o pai, isso vai explicar muita coisa da tua relação. Então, se você tem questões com a tua mãe, você não gosta da tua mãe, você briga com a tua mãe, sua mãe é muito chata, sua mãe implicou muito com você, você provavelmente vai ter problemas de sucesso na tua carreira. Ou, ao contrário, você teve uma excelente relação com a sua mãe, eu tive uma excelente relação com a minha mãe, ela era meu tesouro, assim, minha fonte de inspiração, então eu tive muito sucesso na minha carreira.
Que massa. Ao mesmo tempo, quando você tem uma questão com seu pai, então, muitas vezes você vai ter dificuldades com o dinheiro. Ou você não vai saber ganhar o dinheiro, ou você vai se vender muito barato, ou você vai ganhar e perder o dinheiro muito fácil. Aí dá uma olhadinha aí no teu cartão de crédito. Tem gente que trabalha... Aí é o pai. Aí é o pai. Aí é questões com o pai. Questões com o pai. Então, assim, ao longo desse processo, o que eu percebi? Né? Então, tem um processo que a gente fala que é o vínculo interrompido. Então, qualquer processo que é interrompido durante a tua infância, não moro, né? Meu pai não me conhece, minha mãe não me conhece, abandonou, separou, morreu, enfim, aquilo é um vínculo interrompido e aquilo vai causar um impacto na sua vida lá atrás. Então, hoje, se você tem problema de dinheiro, sucesso, prosperidade e tudo mais, provavelmente isso tem a ver com esses aspectos. Você sabe por quê? Porque é o pai e a mãe que ensinam tudo aquilo que nós somos. E isso acontece nos nossos primeiros anos de vida. E você vai simplesmente reproduzir esse padrão de comportamento ao longo da tua vida inteira. Olha só. Quer seja bom, quer seja ruim, quer seja destrutivo, quer seja desconstrutivo, mas muitas vezes é o vínculo de pertencimento e é o vínculo de fidelização. Então, se a sua mãe é pobre, se o seu pai é pobre, talvez você tenha dificuldade de progredir na sua vida por um vínculo de fidelização pela questão do pertencimento. Se eu descolo dessa realidade que é deles, eu vou perder o vínculo daquilo que... Da minha identidade. E como que você fez? Porque pelo que você está contando, ali, 15 anos, saí de casa, cortei o vínculo, nanana, como que foi? Porque hoje, olhando para você assim, realmente foi uma busca de autoconhecimento, né? Mas como que foi naquela época? Foi dureza, assim, porque meu primeiro trabalho efetivo aos 16 anos, né, quando eu saí de casa, assim, então eu tinha que trabalhar. E aí depois aconteceram tragédias, né? Eu fui para casa da minha tia em Belém, que não trabalhava, era dona de casa, tinha um marido que sustentava ela, 2 filhos e eu, no caso, né? Olha. E logo na sequência ali aconteceu uma tragédia e o meu tio chegou a falecer, né? Nossa. Então, imediatamente eu me vi tendo que regredir para o lugar de onde eu vim. Né? Falei, voltar para o lugar de onde eu vim, e era o que meu pai queria, meu pai foi me buscar. Olha só. E a minha tia querida, Raimunda Neres, né? Ela falou, imagina passando por toda aquela situação de desolê, mas ela me ama muito. Ela sempre gostou muito de mim desde que eu era criança, né? Primeiro né, filho, neto, sobrinho da família inteira. Essa minha tia me adotou como um filho, assim, tenho ela como mãe no meu coração. Mesmo passando por essa situação muito difícil, ela olhou para mim e falou assim, ela viu que eu não queria. Ela falou assim pro meu pai, não, mas calma, o Jean não vai precisar, o Jean não precisa, ele não precisa ir embora, a menos que ele queira. Se ele não quiser ir embora, ele não vai embora, porque onde come 1, come 2, come 3. E Deus irá cuidar da nossa situação. Meu filho, você quer ir embora para sua casa? E eu? Não quero. Nossa. E a minha tia virou pro meu pai e falou, então, o Jean não quer ir embora, então ele não vai se ele não quiser. E meu pai ficou meio bravo, porque ele não queria contar com esse favor da minha tia, né? O orgulho, né? Mas ali eu também entendi o seguinte, eu tinha que começar a trabalhar. Eu fui procurar trabalho. Então, meu primeiro trabalho foi como repositor de um mercado numa feira. Então, eu trabalhava na seção dos legumes ainda, né? Olha só. E aí eu falei, caramba, agora eu vou ter que me sustentar, né? Meu tio não pode mais, enfim, eu vou ter que procurar um trabalho. E aí eu estudava um período, no outro trabalhava. E aquela primeira sensação do trabalho, assim, onde, primeiro, a gente muitas vezes era humilhado, né? Pelo patrão, aquela coisa toda. E eu tinha que pegar os legumes podres, né? A batata, aquela cebola, aquela coisa toda. E eu ficava, ai meu, que é isso, né? Aí trabalhava de segunda a segunda, um dia de folga. E aquilo tudo foi assim, meu, isso não é vida. Primeira coisa que eu pensei, isso aqui não é vida, pelo amor de Deus. E muita gente passa por isso, né? E eu entendi o seguinte, essa questão toda de sair da minha família nesse período me trouxe muitas consequências. Primeiro, eu não convivi com meus irmãos a partir daí, me trouxe um estado talvez até um pouco de depressão, de ansiedade, de medo, de batalhar por tudo aquilo. E eu tive sempre dificuldades com o meu dinheiro, para falar a verdade, assim, por um bom tempo, né? Então eu ganhava, gastava, não economizava, não sei o quê, não conseguia ter trabalhos que me remunerassem bem, né? Até que, enfim, sempre foi... Qual foi a virada de chave? Virada de chave para isso?
É, porque a gente subentende o seguinte, né? Os 15 anos, 16 anos, pô, agora começar a me virar. E aí é aquela batalha, né? Entre a montanha-russa. Sucesso, fracasso, tô feliz, tô triste, vou viver, vou morrer. Né? Até que chega um momento na vida você fala assim, peraí. Aí você tem uma viradinha de chave. Minha virada de chave demorou pra caramba. É, porque assim, daí eu entrei eu passei por essa situação, procurei esse trabalho, tive que passar por isso, mas eu entrei na Faculdade Pública Federal, né? Então eu estudei pra caramba, eu trabalhava durante o dia e à noite. Interessante isso. Eu trabalhava muito, seguindo o conselho da minha mãe. Seu, né? Olhar uma faculdade pública e tudo. Mas eu só tinha aquela opção, eu não tinha outra. E eu escolhi o curso de antropologia, eu queria ser antropólogo. Uau, antropólogo, de onde veio isso, né? Mas eu adoro estudar as relações humanas. Eu quero falar por quê? Relações humanas. Eu adoro estudar a história da humanidade, Nossa, religião. Que estranho. Estranho, né? E aí eu escolhi ser antropólogo. Só que eu fiz o primeiro ano da antropologia e aí eu me ferrei, porque eu descobri, gente, eu falei, cara, um cara pobre que entrou nessa faculdade de antropologia que precisa ter dinheiro. Aí eu descobri que eu não ia ganhar dinheiro tão cedo. Por quê? Porque para ganhar dinheiro, você primeiro tem que se formar, tem que ser professor, tem que fazer mestrado, doutorado. Eu falei, até lá, quem que vai me sustentar, né? Então eu tive que abandonar esse sonho. Aí eu procurei algo na faculdade ali federal. Falei, qual é o lugar da faculdade aqui que tem um curso que dê mais dinheiro, mais rápido, que eu consiga sobreviver e ter um estágio e que eu não precisa me formar. E aí eu fui falando com um monte de cursos, aí todo mundo falou assim, ciências contábeis, você já consegue um estágio no banco rapidinho. E aí eu falei, é esse Tem curso modo de sobrevivência, né? Modo de sobrevivência. Eu falei, é esse curso que eu vou fazer. E no dia que eu fui lá, eu vi uns caras de terno, gravata. Eu falei, mas quem são esses caras, né? Eles pareciam os MIB, homem de preto, sabe? Ainda mais naquela época, falei, né? Uau, imagina, né? Quero ser esse. Eu quero ser esses caras, de onde eles estão. Fui seguindo eles, eu vi onde eles entraram no curso de contabilidade. Ai, que legal. Eles são contadores. Eu fui perguntar pra ele, o que vocês fazem? Eles falaram, nós somos contadores, auditores. Falei, o que é auditor? Aí eles me explicaram, nós trabalhamos assim. E você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Caraca, na faculdade muito no giraia, né? E aí eu falei, eu quero ser igual eles. Pronto, eu escolhi, né? Daí eu fiz outro vestibular no ano seguinte e passei na Universidade Federal para contábeis. E aí, no ano depois, eu entrei no diretório acadêmico da faculdade, daí comecei a ajudar no diretório, fazer esses eventos de ciências contábeis, aí comecei a me envolver com a política contábil ali, aquela coisa de diretório acadêmico e tal. Conheci muita gente no Brasil fazendo alguns eventos. E aí eu conheci a professora Nena Jerusalém, que é uma das professoras de contábeis mais renomadas, conheci o reitor da PUC, e eles me falaram a PUC dá bolsa para alunos pobres, carentes e tal. E aí você pode aplicar para uma bolsa dessa. Só a única questão é que você abre mão da sua universidade pública, né? E lá é particular. Aí eu falei, vocês me ajudam? Eles falaram que me ajudavam. E aí eu apliquei para uma vaga na PUC e eu passei para essa vaga. Só que eu tinha que pagar as primeiras mensalidades para depois aplicar para uma vaga, uma bolsa, etc. E aí eu fiz toda essa mudança e vim para São Paulo. Não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha para onde ir. Então saí de lá com minha mala, uma caixa de livros. Nossa! Entrei num ônibus de 72 horas para chegar em São Paulo, desci no Lago do Arouche, fiquei apavorado com a cena que eu vi, muito mendigo, muita coisa. Uma amiga tinha me indicado uma pessoa para eu ficar uns dias até eu me organizar, e assim eu cheguei em São Paulo, e assim eu entrei na faculdade. Por surpresa da minha parte, eu não ganhei a bolsa. E aí você fez como? Eu falei, não ganhei a bolsa? Eu não sou pobre o suficiente? Tipo, né, coloquei os documentos da minha família, salariado, um salário mínimo, tudo. Eu não sou pobre o suficiente para ganhar essa bolsa, então ninguém ganha, né? Daí eu procurei trabalhos em empresas que pagassem a metade da minha faculdade. Oh, gente, olha toda... Vocês estão entendendo? Você que está aí começando carreira na vida, ele já está dando todos os misos ali do que precisa ser feito. Aí chegou uma pessoa para mim e falou assim, abriu um jornal na minha frente e falou, essa empresa KPMG é uma das empresas de auditoria. Lembra dos moços que eu vi lá, no terno, gravata? Eles trabalhavam nessa empresa. Eu falei, essa empresa que eles trabalhavam. Ficou já criando tudo, né? Eu falei, é aqui que eu vou trabalhar, eu vou aplicar para essa vaga. Só que, como é uma empresa muito grande, era, sei lá, 300 mil candidatos para 20 vagas, uma coisa assim. E aí eu falei, vou aplicar. Daí eu fui aplicando, um processo seletivo extenso, 6 meses de processo, entrevistas. Eu fui passando, até que eu passei no processo seletivo, né? E aí eu lembro que eu era a pessoa mais pobre daquele grupo inteiro. Porque o povo tudo era filho não sei de quem, filho do chefe da Mercedes,
falavam 4 línguas, morei não sei aonde, morei na Alemanha, e eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu sou pobre, lascado, não falo língua nenhuma, vim do Maranhão, moro no Largo do Arouche. Para vocês verem, né, gente, que não é da onde a gente vem, né? Não é a nossa circunstância, não é a nossa realidade, mas sim o poder da decisão, o poder de cocriar, né? Meu Deus. Decidir aquilo que quer para a vida, né? Porque eu vejo tanta gente se limitar e deixar de fazer tantas coisas que porque, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, que porque eu venho de uma família pobre, de que muito pelo contrário, são motivos. Eu vou dizer para você, eu vou abrir um parênteses na minha história para contar uma coisa, que é o processo de cocriação. O processo de cocriação, ele começa dentro de você. É simplesmente o seu desejo, o seu pensar e você visualizar a imagem que você quer e projetar isso para frente. Dentro do nosso campo eletromagnético, quando você cria isso aqui dentro, né, o campo do coração, ele é como se fosse um expansor e um imã que atrai aquela realidade. O que faz isso dar certo? É um alinhamento de 3 mentes. Mente, sentimento, campo eletromagnético, coração é o que eu sinto, ele é responsável por 70% da realização de qualquer coisa que você queira na sua vida. Mente, pensamento, é o que eu penso, ela é responsável por 5% do que eu quero na minha vida e um alinhamento com a mente superior, que aí muita gente chama de fé, de acreditar, de conexão com a fonte, o nome que você acreditar, o rezo, a oração, Deus, enfim. Quando você alinha essas 3 mentes, sentimento, pensamento e conexão com a fonte, você cocria. E aí não importa o que você quer cocriar. Você pode cocriar absolutamente tudo. Riqueza, dinheiro, viagem, o que você quiser. Você só precisa sentir que aquilo é realidade, aquilo aconteceu. E se você tiver isso, acontece. Por que muitas vezes não acontece? Porque as pessoas usam o poder da mente. Primeiro aqui, né? Que não é 5%, gente. O poder da sua mente. Cara, você falou uma coisa que agora deu estalo na minha mente, tá? Porque realmente a gente fica tanto nessa questão de se visualizar e cocriar e nananã, mas você trouxe de uma forma tão simplificada no sentido de primeiro sente, depois você joga lá pro pensamento e alinha isso à sua crença, à sua fé. A sua fé. A partir do momento que os 3 estão alinhados, acontece a cocriação. Agora, ninguém segura mais. Ninguém segura que vem a podcast. Agora ninguém segura mais. Estou dando aqui um segredo para vocês. É verdade. Só os mestres de cocriação sabem quando estudam, e tem vários elementos para explicar tudo isso de forma técnica. Eu explico dessa forma bem simples para ficar claro. E aí, por que muitas vezes não acontece? Porque você usa só o poder da mente. A mente, ela é completamente confusa, ela é simplesmente protetora. Ela não vai querer te tirar da zona de conforto, da zona de segurança, não vai querer te tirar do teu trabalho, CLT, gostosinho, que você tem um valor mínimo ali todo mês. Isso pobre, nunca será o suficiente, né? Isso tá ok, né? É sistema, né? Reptiliano, sistema de sobrevivência, então você fica ali e aí você nunca quer sair dessa zona de conforto. A sua mente não vai te levar a lugar nenhum. Ou muitas vezes você é um sonhador, quero muito aquilo, quero muito isso, mas o seu sentimento ele é devastador. Quero aquele carro, mente, pensamento, nunca vou conseguir. Porque eu sou pobre. Aí vem as crenças ali, todo o sentimento. Imagina que eu vou conseguir pagar isso. Imagina que eu vou viajar agora para o mundo inteiro. Imagina que eu vou para a Índia. Como que eu vou fazer isso? Gente, quero, mas o sentimento fala... E sabe o que vai acontecer? Lembra que eu falei? O sentimento é responsável por 70%. Agora me fala uma coisa. Não sei se é pergunta boa, mas eu vou perguntar. Porque igual você fala o sentimento, né? Eu vou dar um exemplo prático. Imagina que eu quero ir para um lugar, uma viagem, uma cidade, sei lá. E aí, quando entra um sentimento, por exemplo, vamos supor que esse lugar me gerou traumas. Vamos supor que eu quero ir para uma cidade e essa cidade me gerou traumas. Só que eu quero muito ir para essa cidade porque eu quero ver pessoas que eu amo que tá lá. E aí eu fico tentando fazer esses alinhamentos de cara, porque assim, toda vez... Não é eu, é uma história, tá, gente? Conta ela, hein? A minha amiga, tá? E a minha amiga, ela me conta que ela fica com dificuldade de ir, porque toda vez que ela tenta se programar para ir, nunca consegue ir. Sim. E eu acredito que pode ser a questão do trauma, que aí o sentimento não alinha. Então, exatamente. traumas... Na verdade, ela não quer ir.
Na verdade, ela não quer ir. Ela precisa, né, mãe? Ela precisa, mas ela não quer. Ela gostaria, mas ela tem medo, né? Então, o sentimento dela é imperativo. Então, por isso que não... e provavelmente, se ela não mudar a frequência do sentimento, quando ela for... Vai passar mal. Vai passar mal. Vai acontecer tudo aquilo. Aqueles pensamentos vão vir toda na mente. Aí ela vai dizer, tá vendo? Tá vendo? Eu não disse que não era bom vir pra cá. Tá vendo? E tem como alinhar isso? Resolver? Tem como resolver o trauma, né? Tem como ressignificar tudo aquilo que aconteceu. Porque, vamos lá, um trauma, na verdade, na nossa vida, ele é nada mais do que um grande aprendizado. Isso sim, eu concordo Você total. Concorda? Então, assim, a partir do momento que eu olho pro trauma e reconcilio com ele e falo, tá ok. Tá, tudo bem. Acolher, né? Você foi importante pra mim. Interessante. Né? No processo sistêmico, a gente fala, você foi importante pra mim. Eu cresci com você. Mas graças agora, a você, né? Eu tenho isso, aquilo. Exatamente. Legal, então, gostei dessa negociação aí. Então, mas agora, eu não preciso mais. Vou falar pra minha amiga. Isso. Fala, eu não preciso. Então, assim, é quando eu olho pro trauma e falo, cara, vem cá, me dá um abraço, você me fez crescer. Caraca, mas agora, eu vou deixar você ir e eu também vou. Beleza? Então, tá tudo kit aqui entre a gente. Vou falar pra ela fazer esse movimento. Isso, faça esse movimento, porque ele é um movimento sistêmico. E aí, ele vale para todas as coisas na nossa vida. Para o medo, para a angústia, para a insegurança, para aquilo, para a procrastinação. Então, quando você entende que todos esses sentimentos, eles estão na tua vida porque você precisa aprender algo com ele, então, quando você concilia, você fala, ok, eu entendi. Top. Qualquer dor na tua vida, a tua dor na tua vida e aquilo que se apresentou para você, é para você crescer. Enquanto você está naquele movimento como criancinha, entendeu? Você vai estar vivendo aquilo. E como criança, você não vai crescer. Você precisa ser adulto. Então, lembra disso. Como criança, eu vou olhar para aquilo com dor. Como adulto, eu vou olhar para aquilo como gratidão. E se você for bem esperto e trabalhar com alguém como eu, você vai transformar a sua dor em Pix. Eu quero aprender isso aí. Eu quero chegar nesse aí, ó. Eu quero saber, eu quero essa receita aí. Você vai ficar tão grato. Se eu transformar as minhas dores em Pix, eu sou uma mulher rica, tá? Milionária. Eu já tô vendo você. Milionária. Eu transformei todas as minhas dores. Vocês estão vendo agora, gente? Ó. Não, olhando toda a sua trajetória, porque assim, gente, pra quem não sabe, o enredo aqui, eu tô conhecendo o Jean junto com vocês aqui agora. E isso é muito legal, né, Jean? Porque aí a gente vai conhecendo um pouco mais da história um do outro e aí começa a fazer sentido, porque quando a gente... É muito fácil olhar o sucesso das pessoas de forma superficial, né? E falar assim, pô, não, mas para essa pessoa foi fácil, para essa pessoa não sei o que lá. E a gente sempre vai rotulando e jogando aquelas... chegando àquelas conclusões. Mas aí quando escuta a história, tudo começa a fazer sentido. E aí, quando você traz e conta a sua história, da forma de como tudo aconteceu, o que foi te levando, vai fazendo muito sentido hoje o que você é e o que você vem idealizando, né? Causando de impacto. E, inclusive, eu quero aproveitar aqui para a gente poder ir, né, entendendo mais essa história, porque eu quero chegar, né, nos pontos de hoje em dia. Mas deu para perceber que ali, né, quando você foi para a empresa lá, que ia... cobrir a bolsa, ali deu já a sensação que parece que ali você já começou a construir uma carreira, né? Foi. Ali foi, então, só explicando um pouco desse movimento, né? Ali foi quando eu senti assim, uau, o poder da cocriação, né? Então, eu senti quando eu pisei o pé naquela empresa, e eu trabalhei 5 anos naquela empresa. E daquela empresa eu cocriei Londres, tá? Então, eu visualizei, eu quero morar em Londres. E aí, de novo, gente, a cocriação, visualizei, senti o cheiro, a comida, French and chips, tananana. E aí, quando eu me formei das minhas 2 faculdades, contábeis e administração, eu cheguei pro meu chefe e falei, eu tenho um sonho, eu quero ir para Londres, mas eu não tenho dinheiro. Vocês vão precisar me mandar embora para eu pegar a minha rescisão, pegar o meu dinheiro e ir embora para Londres fazer o meu curso. Vocês deixam? Fizemos uma negociação, o meu chefe... Então, acordamos ali um prazo, mas ele me falou o seguinte, só tem uma condição. Quando terminar os seus estudos, eu quero que você volte para cá. Olha só, deixou as portas abertas. Claro, ele... Cocriação, né? Daí ele falou assim, claro, eu vou deixar você ir, sem dom, né? Você vai, né? Eu poderia te formar, você tá indo e você tá pagando pelos seus estudos. Vai aprender inglês, então quando você voltar, você tá mais qualificado. Então, você vai voltar para cá, fechou? Falei, claro, sem problema nenhum.
Eu nunca voltei, né, gente? Ah, já ia perguntar, e voltou? Eu voltei para uma outra empresa de consultoria, que chama Ernst Young, mas aí eu voltei para Ernst Young para os Estados Unidos. Aí eu já fui consultor de negócios, né? Então, trabalhei já dentro do ambiente de consultoria de negócios. E depois dessa empresa, eu entrei na Ernst Young aqui no Brasil. Fiquei 2 anos em Londres. Foi um período, assim, só explicando esse passagem bem rápido. Quando eu decidi ir para Londres, eu estava ainda em busca de me encontrar. Porque até então, eu vivia assim, uma pressão muito grande do primogênito, que precisava ter sucesso na vida, que precisava passar no vestibular na primeira tentativa, porque eu era o primogênito de uma família imensa. Todo mundo torcendo ali, naquela expectativa, né? Nunca ninguém da minha família inteira, nem ninguém das gerações da minha família inteira passada, tiveram a chance de entrar numa faculdade. Entendeu? Então, eu fui a pessoa escolhida para iniciar este movimento dentro da minha família. E eu senti muito essa pressão também, né? E óbvio, depois de mim, meus outros 300 primos e irmãos todos entraram na faculdade, mas eu descobri que eu era uma inspiração dentro da minha família, todo o meu movimento, né? Meus primos me contaram depois, eu falei, caramba, eu não sabia disso. Mas aí começou todo o movimento de prosperidade dentro da minha família inteira, dos dois lados, pai e mãe. Que legal. Então isso aconteceu comigo. Provavelmente isso também acontece com você. Você foi um escolhido para reprogramar ou ressignificar algo da tua família. Se você não entendeu ainda, olha um pouco para a tua história. Para de sofrer, aceita e fala, eu aceito esse papel. Entendeu? Porque provavelmente você foi escolhida. Sim, eu sou a ovelha negra da família. Pois é. É verdade. Faz sentido o que eu tô falando? Todo impressionante que a minha família inteira tá esperando eu ficar rica. Você já é rica. É, tipo assim. Você já né? é rica. Rica. Só fala. Eu sou rica pra mim, né? Aí quando a família tá esperando a Ellen ficar rica, é aquela Ellen que não toma um dinheiro. A família, ela sempre tem essa crença de que vai chegar esse dia. Ai, meu irmão fala, não, mãe, deixa que eu pago. Não, mãe, deixa que eu pago. Então, quando eu fiz esse movimento, eu fui para Londres, assim, porque eu tava cansado. Eu falei, puxa, até agora eu sempre fui o bom garoto. Estudei, me esforcei. Aí eu não, né, sempre ali na religião, na igreja, não sei o quê, nananã. Eu sempre cumpri todos os bons padrões, né, de um bom garoto, inspirando toda a minha família, mas aquilo tudo me cansou. E aquilo não era eu, né? Eu falei, mas agora quem sou eu, né? Aí eu falei, vou largar um pouco tudo isso, vou para Londres para eu ter uma vivência, uma experiência. E aí também teve todos os seus aprendizados. Então, quando eu cheguei lá, eu me tornei o bad boy, né? Porque daí eu conheci as festas, conheci as raves, conheci as bebidas, enfim, conheci também as drogas, né? Tudo isso é normal, né? Acho que pra alguém, na época eu tinha 20 e poucos anos. E eu me perdi também ali um pouco. Então, eu fui me encontrar, mas eu me perdi, né? Êxtase, aquela coisa toda. E eu me tornei assim, né? Óbvio que a gente fala um drogado... como é que eu digo assim? Consciente, né? Consciente e desses movimentos de festa, né? Que aí as pessoas já acham que é normal, gente. A gente acha que hoje é normal, né? Drogas sociais, drogas... Ah, faz parte. Faz parte. Mas isso tudo me deu um grande trabalho depois. Porque para eu também me encontrar de verdade, eu tive que me purificar de tudo isso, né? Deixar tudo isso para trás. Isso aconteceu quando eu me casei lá atrás, né? Também deu um grande perrengue, porque daí era um amortecedor das dores que eu tinha. Então, eu não me curei, eu só fui lá amortecendo. Isso acontece quando a gente fuma, quando a gente bebe, quando a gente usa drogas. Então, hoje, quem faz esses processos e movimento, eu entendo absolutamente, respeito, mas muitas vezes são fugas. Que não te permitem realmente encontrar a tua essência. Você concorda? Acredito total. E aí, quem tem vícios é porque tá escondendo uma causa, um buraquinho, trem aí tem. Um buraco grande, né? E eu não queria acessar esse buraco. E aí foi assim, então depois disso, eu entrei em grandes organizações globais, né? Eu entrei na The Coca-Cola Company, por exemplo, e foi muito bom, porque a The Coca-Cola Company faz teste de drogas na gente. Olha lá. Já não posso mais. Aí você já, né, se purifica, né? Então foi ótimo. Eu falo, tudo não, o ser humano é movido a motivos. Se tiver um motivo forte, o como vai ser difícil. Nessas companhias... né, americanas, é natural. Se você, às vezes, for numa clínica, num atendimento público, eles podem fazer teste de droga em você. Enfim, e eu achei muito bom também, né? Embora eu já não estava mais naquela pegada toda, mas foi tanto que eu passei e foi aprovado, né? Eu falei, gente, imagina se eu ainda estivesse em Londres, né? Eu não ia conseguir entrar nessa empresa. Mas eles fazem teste de drogas e fazem constantemente, né? Legal. Então, eu achei muito bom. Mas aí, olha, eu fui
trabalhei na The Coca-Cola, eu tive a oportunidade de viajar por mais de 30 países. Que legal. Todos os lugares que eu visualizei lá atrás, na minha infância. E quando eu chegava no lugar, eu lembrava da cena, eu lembrava do lugar que eu visualizei na minha infância. Nossa, que legal. Era assim, sabe o déjà vu? Sério? Sim, tipo assim. Que massa. Déjà vu. Eu já estive nesse foi lugar. Quando eu cheguei em Floripa, cara. Eu cheguei em Floripa do escritório lá no Pedra Branca, que foi onde eu comecei a trabalhar. Para você ter uma noção, até a árvore no meio do escritório, eu meio que visualizei nas minhas visões. Nossa, imagina o teu escritório lá. Eu não imaginava Floripa, né? Mas eu imaginava o escritório completamente moderno, meio Google de ser, assim, sabe? Árvore no meio, os puffs, uns trem, assim, meio igual o Google. E quando eu cheguei aqui, que eu conheci o Cowork Pedra Branca, que eu olhei aquilo, falei, cara, é aqui. Esse é o lugar. Eu lembro que até minha amiga falou assim, não, mas aqui é o metro quadrado mais caro da região do continente. Eu falei, minha filha, eu não tô preocupada com o preço, porque eu sei que isso aqui me pertence. E eu fiquei por 1 ano e meio trabalhando ali no Cowork Pedra Branca, até a gente estar aqui hoje no centro, né? Mas eu acredito muito nisso, e o poder disso, né? Então vamos sonhar o próximo Next Level. Gente, ninguém segura mais o Alquimia Podcast, junto com agora o Império Day, que nós já vamos chegar lá. Quando que foi que você começou a empreender? Então, foi... continuando essa jornada, gente, assim, olha... Então, eu trabalhei por muitos anos nessas organizações como executivo global. Te levou para o mundo inteiro, né? Levou para o mundo inteiro. Aí eu me tornei um executivo de alta classe mundial. Eu chamo algemas douradas, né? Mas eu vivi como rei. Aí eu virei imperador já, né? Então, na época, eu também já estava casado. A minha excelentíssima ex-esposa e muito amiga, mãe do meu filho, Juliana Kratz, me acompanhou nessa jornada inteira de viagem pelo mundo, né? A gente visitou, sei lá, uns 40 países. Antes disso, eu já tinha visitado uns 30. E foi maravilhoso. E eu vivi assim, eu entendi o mais alto luxo possível que uma pessoa pode viver. Isso é bom, né? Maravilhoso, porque assim, eu lembro que eu alugava aviões. Quero essa visão de águia aí. Então, gente, eu alugava aviões. Alugava avião? Avião, eu fui para uma ilha na Filipina chamada El Nido. Pesquisa no mapa aí, gente, é a ilha mais fabulosa do mundo inteiro, só que você só chega lá de avião fretado. Então, eu era esse nível de gente, olha, eu tinha motorista, gente, tinha guarda-costa. Gente, ele tá aqui no Alquimia Podcast. É de verdade, tá? Eu vou até encostar aqui, é carne e osso. Vibração, eu criei tudo isso. Eu alugava barcos, navios, exemplo, lá na Índia, para viajar na Kerala, né, chama Backwards da Índia, a gente aluga um barco, que na verdade é um hotel. Na época eu aluguei o barco que era o Sheraton, né? Então tinha o Sheraton, tinha não sei o quê, tinha essas grandes linhas de hotel, cada um tinha um barco, né? E você alugava aquele barco só para você. E aí na Tailândia também, a gente ficou numas ilhas assim que tinha, né, o nosso barco para chegar lá naquele lugar, tinha aquela pessoa à nossa disposição. Então eu sempre tive motorista, guarda-costa, fazia esses passeios incríveis. Por 5 anos eu viajei todo final de semana. Toda sexta e toda segunda. Toda sexta eu viajava e toda segunda eu voltava, né? Então conhecia um lugar diferente, um mundo diferente. Eu fiquei 1 ano na Ásia, depois fiquei na África, depois fiquei na Europa, depois fiquei na América do Sul. E aí todos esses países através da empresa? Alguns sim, outros não. Mas exemplo, se eu estava na Ásia, pela empresa eu fiquei na Índia, Manila e China. E você fala quantas línguas? Eu falo 4 línguas. Sério? Inglês, francês, espanhol e português. Duvido. Brincadeira, precisa falar comigo, hein? Do you want to speak in English? Vous voulez parler en français? Vai, ninguém mandou desafiá-lo. Mas, ele tá aí falando mandarim. O meu francês já está enferrujado, mas enfim. Mas eu estudei todas essas línguas. Deve ser muito legal, né, isso? É muito bom. E aí, como que... Agora faz muito sentido o fato de você ser um mentor, né? Principalmente um mentor high ticket, né? E aqui eu já quero meio que já começar a entender mais de todo esse processo, porque dentro da linha do tempo já deu para entender toda a sua qualificação em realmente mostrar essa visão para as pessoas de que elas também podem, né? Podem. A mudança em si, eu vou resumir isso para a gente entrar nesse passo. Depois que eu conquistei tudo que eu queria, que eu me tornei o primeiro milionário da minha família, que eu tive essa vida inteira de luxo, fabulosa, e um outro sonho que eu tinha era construir uma mansão. E eu escolhi Florianópolis. Eu falei, Florianópolis, no Brasil, o único lugar que eu quero morar. Como veio parar em Florianópolis, né? Depois desse tour no mundo inteiro, o que tá fazendo em Floripa? Se eu for morar um dia no Brasil, é Florianópolis, eu vou construir uma mansão aqui. E eu fiz isso.
Aí eu construí uma mansão aqui dentro de um condomínio fechado. Acho que essa casa deve estar avaliada hoje em 5 milhões. Mas depois que eu realizei esse sonho, alguma coisa aconteceu na minha vida que eu não sei explicar o que era. Mas começou a vir uma onda de colapso completa. Sério? Sério. Daí eu fiz investimentos errados. Eu não consegui me reempregar, eu saí do meu trabalho, investi todo o grana que eu tinha para construir uma casa, depois a casa não ficou pronta, e aí eu tive que colocar mais dinheiro, perdi bastante dinheiro nas criptomoedas, enfim, foi uma série de colapsos, minha vida ficou assim um caos, meu casamento acabou, e aí eu me vi numa situação sem dinheiro, zero dinheiro. O que você acredita que pode ter sido? Hoje você já deve ter. Eu sei o que aconteceu, Na verdade, muito se fala assim, o burnout, né? Na verdade era assim, vamos voltar lá na questão do meu pai? Lembra que eu falei que eu tinha questões com meu pai? Então, tudo que eu fazia era para provar para o meu pai que eu era capaz. No dia que eu consegui fazer isso e realizar aquele último sonho, tudo o que eu conquistei, então, não fazia mais sentido. Aí é onde vai... Aí eu descobri que tudo aquilo que eu fiz até então não era realmente o propósito da minha vida. Tudo que eu fiz até então nessa jornada foi para provar para o meu pai que eu era capaz. Para provar para minha mãe que eu era um vencedor. E isso não tinha a ver com o meu propósito. E eu sentia que a vida estava pesada, né? Porque eu tinha um custo de vida de 40 mil por mês, né? Aquela coisa toda, a família vivendo aquele alto padrão. E eu não aguentava mais pagar aquilo, porque eu tinha que trabalhar muito para pagar tudo aquilo. Eu falava, gente, tudo isso é desnecessário. Por que a gente precisa morar numa casa desse tamanho? Por que a gente precisa ter tantos empregados dentro de casa? Por que precisa ter uma babá, uma pessoa que limpa a casa, uma pessoa que lava a roupa? Por que um jardineiro? Por que precisa tudo isso? Entende? Então, aquilo começou a não fazer sentido para mim já desde antes. Então, começou a ser sabotar, né? Um sufoco, né? Tipo, eu só via as contas para pagar tudo no final do mês, né? E aí, aos poucos, isso foi materializando e, pum, aconteceu. Eu também não entendi nada que aconteceu. Demorei muito para entender o que aconteceu. Hoje eu tenho esse entendimento agora, tá? Mas na época eu não entendi. Eu só achava assim, eu cometi algum pecado, né? Não sei. Um sacrilégio com Deus, né? Mas Deus me mostrou isso assim, tá? Que bom que você se divertiu. Agora você vai ser você. Agora você vai encontrar o seu propósito. Agora você vai encontrar a sua missão. Sua missão não tem nada a ver em você ser um executivo da Coca-Cola e trabalhar para a Coca-Cola e doar todo o teu sangue. Tem gente que tem a missão de vida. Eu descobri que a minha missão de vida... Eu não vim para ser herdeira, tá? Eu descobri, porque ali faz mapa astral e tal, tudo aquele negócio. Aí depois fiz lá todo o mapa e descobri que a minha missão de vida tá longe de ser herdeira, é trabalhar mesmo, na lote. Ó, então... E ali foi quando eu descobri, então, agora, me diverti, fabuloso. E aí eu precisava crescer. Até então era uma criança querendo provar algo pro pai. Para pai, para mãe, que eu ia ser capaz. E para aquela família inteira, carregava aquela família inteira nas minhas costas, né? Tenho que ser bem sucedido, eu tenho que ser isso, sou primogênito, tenho que mostrar sucesso, tenho que mostrar... E aí o mundo desabou, eu fui ser Uber, eu não tinha um carro, eu tinha que alugar o carro. E eu chegava no final do dia, eu ganhava R$100 por dia. Para pagar o pão e a comida do meu filho. Mas eu continuava morando na minha mansão. Eu acredito. Olha só, gente, eu continuava morando na minha mansão, não queria largar a mão. Mas enfim, eu tive que me desfazer da mansão e tudo mais, né, adequar meu padrão e recomeçar essa jornada. No recomeçar essa jornada, eu entrei então no marketing digital. Dentro do Uber, eu fui pensando, o que mais que eu posso fazer, não sei o que. Aí eu cheguei a essa conclusão, conectei os meus .coms, né? E falei, cara, a única forma de eu voltar a ter uma vida é o marketing digital. Então eu fui lá, criei a iCloud Digital, comecei a trabalhar com marketing digital, fiz lançamentos, né? Fiz vários lançamentos, estudei toda aquela questão da ilusão do marketing digital, mas foi uma escola fabulosa. Alguns deram certo, alguns deram errados. E eu fiquei muito me questionando por que aqueles deram errado, porque eles tinham tudo para dar certo, né? E depois, por conta disso, aí eu entendi assim, algo foi me trazendo para estudar o desenvolvimento humano. Porque eu queria entender por que aquelas pessoas não deram certo. Sim, porque as coisas aconteciam, né? E eu me senti frustrado porque eu não conseguia ajudá-las, entendeu? Porque elas tinham conhecimento, capacidade, tudo, uma jornada fabulosa de vida, mas elas não tinham sucesso. Elas não conseguiam prosperar. Eu falei, gente, mas por que nós estamos dando todo o nosso sangue aqui com essa equipe inteira maravilhosa? Né, E aí onde que entrou? Porque assim, tudo bem, né? Mas aí se a gente for avaliar esse processo de autodesenvolvimento, é a constelação. Então, aí depois eu fui, falei com meu irmão menor, assim, eu falei, então,
eu cansei um pouco de lançar as pessoas, eu vou me lançar. Aí eu falei, o que você vai ensinar? Marketing digital. Aí meu irmão falou assim, sério? Meu irmão mais novo. Falou assim, mas eu vejo você ensinando o seu filho crenças limitantes, você já percebeu? Você fala que ele não é merecedor, você fala que você não tem dinheiro para comprar o videogame que ele quer, porque você não quer comprar, que eu sei que é ruim, né, e tal, mas você fala essas palavras. Então você está criando um indivíduo com crenças limitantes e escassez, você percebeu isso? Falei, não. Então, eu acho que você primeiro, se você quer ser um mentor, você precisa se capacitar. E a gente estava numa praia, nos Lençóis Maranhenses, né? Com minha mãe reuniu a família inteira, os filhos dela, os netos dela e tudo. E o meu irmão mais novo falou isso para mim. Eu saí da presença dele, fui pro bar, no último lugar, num lugar chamado Atins lá, um verdadeiro paraíso. Pedi 3 caipirinhas de maracujá com cachaça. Bebi aquelas caipirinhas, voltei pro meu irmão e falei, você tem razão. Eu não tenho esse conhecimento que você tem. Me dá uma dica. Ele falou, dica? Não tem dica. Se você quer ser um mentor, você vai ter que estudar. Te dou uma dica para você num evento de alto impacto emocional e fazer um curso de coach. Aí você vai entender o que eu estou falando. E aí eu fui nesse evento de alto impacto emocional de um grande player do mercado, inclusive um dos meus mentores, Paulo Vieira, né? E aí fui no Método CIS e eu levei os maiores chutes no meu estômago possível. Honro muito Paulo Vieira com toda a sua jornada, assim, eu saí de lá moído e eu chorei muito, porque eu falei, caraca, todos os padrões do meu pai, que eu falei que eu não queria repetir, estavam em mim e eu estava repetindo e reproduzindo no meu filho, meu irmão tinha razão. E naquele momento, vendo tanta gente sendo impactada com aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ensinar as pessoas a terem essa liberdade das suas prisões emocionais, da escassez, das dores, porque eu vi que eu vivia uma prisão, tudo que eu vivi foi uma prisão, tudo foi fazendo sentido. E aí eu entrei na jornada... Quantas pessoas não estão nessa prisão, pois né? E eu visualizei, de novo, eu no lugar com 8.000 pessoas e eu sendo um treinador de alto impacto emocional. Caraca. Então aquele foi o meu sonho daquele momento. Resumindo, hoje a gente vê aí, né, o Jean como um grande mentor treinador e eu quero entrar nessa parte de como chegou no processo High Ticket. E o que é, explica para as pessoas o que é o High Ticket, né? Antes de entrar no High Ticket, só assim, minhas 2 últimas formações foi o alto impacto emocional, aqueles que a gente aplica. Não, antes disso, assim, eu fui me conectando com mentores, né? Então, o Wendel Carvalho, então sou assistente de palco do Wendel Carvalho, no Protagon, no último evento, então eu apliquei todas aquelas dinâmicas de alto impacto, então me formei também naquelas dinâmicas, né? Quebra de placa, quebra de flecha, firewalk, glass walk, tudo aquilo. Mas eu senti necessidade muito grande de ir mais a fundo, e aí eu entrei na constelação. Então, a última formação que eu fiz foi uma constelação, porque eu entendi, então, a origem de tudo. Então, a origem de tudo, gente, volta lá com seu pai, com sua mãe, volta lá com os ancestrais, né? Com seus ancestrais. Volta lá na tua origem, né? E é isso que me habilitou a entender o que é abundância, o que é poder, o que é riqueza, e por que pessoas têm sucesso e não têm sucesso. E aí foi aí que eu comecei essa jornada de ensinar isso também. Então, eu me formei como coach integral sistêmico dentro da Febracis, depois me tornei ministrante oficial do poder e da alta performance, e eu sempre busquei me especializar em dinheiro, sucesso, a constelação que eu fiz voltada para sucesso, dinheiro, constelação empresarial e para o empreendedorismo. Aí eu juntei um pouco do marketing digital, que eu amo, faz muito sentido, porque é a forma que você vai ficar rico. É a plataforma que mais te leva, né? É a menor barreira de entrada, né? Para você ficar rico é realmente o marketing digital. Mas aí eu entendi que não é o suficiente. Você tem que trabalhar o ser humano e a mentalidade e a reprogramação das crenças de escassez. Identidade, capacidade e merecimento. E aí dentro da sua mentoria você trabalha todos esses pilares com agora a gente pode entrar no High Ticket. Imagina, né? Ele vai lá descascar a cebola mesmo. Agora a gente pode entrar no High Ticket. E aí o que é o High Ticket? O High Ticket, a palavra High Ticket em inglês quer dizer ticket caro, é vender caro. Eu quero esse negócio aí. Esse negócio é delicioso. Quer vender caro. O filé mignon do marketing digital, gente. Vou explicar rapidamente para você. Então, hoje, dentro do marketing digital, existe
quando o Érico Rocha trouxe para o Brasil as fórmulas tradicionais de lançamento, né? Então, naquele momento, você ia lá, fazia um lançamento, fazia um produto, não sei o quê, vendia barato, muitas vezes, né? Produtos de 197 até 2.000, fazia toda a fórmula, jogava as pessoas no grupo, fazia lead, não sei o quê, o desafio das lives, você vendia. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Só que o processo de conversão de tudo isso é de 3% ao final de tudo, né? Então, você não vai ficar rico fazendo esse processo hoje, porque é pelo volume, né? É volume, o tráfego é muito caro. Então, dentro do mercado americano, né, e a gente fala ali do Tony Robbins, que foi um grande desenvolvedor dessas metodologias, não, e Tony Robbins, enfim, grandes players americanos, eles criaram essas metodologias do high ticket, dos funis avançados, e a gente entendeu o seguinte: hoje, para você que está começando no digital, a forma de você ficar realmente rico é entrando através de uma metodologia high ticket, ou seja, cobrando caro pelo seu serviço. Isso reverte totalmente a regra do jogo. Por quê? Porque você tem que primeiro, você tem que criar um produto com uma entrega extraordinária. Aí eu vou explicar como funciona. Depois, você tem que procurar os clientes certos, tem que definir o ICP, que é o Ideal Customer Profile, o cliente certo que vai pagar aquilo que você, a transformação que você propõe, mas que tenha capacidade de pagar. E aí você não precisa vender para muitos, você pode vender para poucos. Esse que é lindo, né? Você trabalhar com poucas pessoas, mas mais qualificadas, né? Que paga esse meu valor high ticket. Então, dentro de toda essa história, quais são os pilares, né, de um processo high ticket? Primeiro, a construção de um produto high ticket. E aí, qual que é a diferença? O high ticket é o seguinte: eu não vendo conhecimento, eu vendo implementação. Eu não vendo um curso gravado, eu vendo uma experiência na qual eu, mentor, acompanho o meu mentorado até ele conseguir a transformação que eu proponho a ele. Então, eu não vou só fazer um curso gravado e fazer ele aprender e ele vai lá e se vira. Não é isso. Eu vou fazer, tem algumas formas. Ou eu falo, você aprende, ou eu faço com você, ou eu faço por você. A melhor composição de high ticket é eu faço com você. E tem partes disso que eu faço por você, que é as partes difíceis, né? Então, no meu caso da mentoria na Império, o que eu faço com você? A parte da implementação dos funis, as páginas de vendas, implementação dos funis, as ferramentas de captação de lead, isso eu faço por você. Sim, porque o que vale dele é o conhecimento dele, né? Não o processo. Interessante isso. Então você não precisa... Tem muita gente, olha essa percepção, presta atenção nisso que ele acabou de dar um negócio aqui para vocês não têm noção. Não sei se você pegou a mensagem. Mas muitos, é um grande erro, e você deu uma sacada aqui muito foda. Vou me lançar. Só que o ser humano, em vez de focar no conteúdo, que é o mais importante, né, o conteúdo dele, ele como conteúdo, ele como uma pessoa que vai ali treinar, ensinar e mentorar, e ele focar nisso, ele fica focado em ir lá no Canvazinho, fazer a paginazinha, a artezinha e ficar fazendo os negócios que ele precisa, que são as peças, que são todo o processo de material que ele precisa para realmente lançar um produto, um curso, sei lá o quê. E esse é um erro, né? É um erro gravíssimo, e eu vou explicar como que eu determino. Aí fica barato o tempo dele, porque como que ele cobra para ficar a maior parte do tempo fazendo o que não deveria? Vamos voltar lá atrás. Aí, isso é uma grande, como é que eu posso dizer, uma ilusão dentro do marketing digital. E isso é uma coisa que eu combato dentro do meu evento, dentro do meu movimento, que é o seguinte: existe uma mentalidade empreendedora amador dentro do marketing digital e existe uma mentalidade de empresário digital. Qual que é a diferença? Você, como empreendedor amador, meu querido amigo, você não vai sair do lugar, tá? Porque você vai querer fazer tudo por você mesmo. É importante que você faça como uma experiência e eu sei fazer. Legal. Mas não dá para você ser um mentor, não dá para você fazer o curso, não dá para você fazer o tráfego, não dá para você fazer o social media, não dá para você aplicar o seu funis e não dá para você vender. É legal você aprender tudo isso como uma experiência, mas você não vai ficar rico fazendo isso, entendeu? Porque é humanamente impossível. E aí isso é o que é ser empreendedor amador. O que é ser um empresário digital? É você olhar para o digital e dizer assim: eu vou construir um negócio. Então eu preciso o quê? Um mentor, high ticket. Depois você acessa a minha página e manda um oi lá que eu te ajudo. Eu preciso de ferramentas, eu preciso de pessoas capacitadas para me auxiliar nessa jornada e eu sou um expert. Então, o meu principal papel é fazer uma entrega e uma transformação.
É impossível você fazer tudo, entende? Top. E aí você precisa ter dinheiro para fazer isso, tá? Então não adianta você ser um amador, né? Ou você quer ser um empresário e você não tem dinheiro, porque você vai ter que pagar uma mentoria cara, high ticket, porque é uma implementação. Total. Você vai ter que pagar pessoas para preparar o seu WhatsApp, a sua brand, tá? Já faça um comercial aqui da Alquimia, porque eles fazem tudo isso para você. Total. Tá? Faz o seu brand, faz a sua página, faz um... Fazemos tudo. Entende, gente? E aí você precisa também ter um dinheiro para investir no tráfego e você precisa ter um dinheiro para investir numa equipe de vendas. Quer ter dinheiro, precisa investir dinheiro. Precisa. Só que qual que é a grande diferença? A entrada aqui continua sendo vantajosa porque ela é menor. O que eu preciso dizer é o seguinte, se você for abrir uma padaria, você não abre uma padaria por menos de R$500 mil. Eu acho que não. Não, né? Nem um carrinho, gente, de pipoca na rua não é menos de 10 mil. Exatamente. Então, um carrinho de pipoca, você precisa ter 10 mil por mês ali para sustentar aquele carrinho, né? Então, imagina um carrinho de pipoca, tá? Uma padaria, R$500 mil, R$1 milhão, certo? Por que no marketing digital... Quer negociar. Você quer entrar só com a cara e a coragem? Me explica. E não quer pagar tráfego, não quer pagar página, não quer fazer nada. Onde que você vai chegar com essa mentalidade? Posso te falar? A lugar nenhum, porque o processo vai te derrubar e vai te desmotivar. Sinto muito em dizer, porque uma certa hora você vai se desanimar e você vai dizer, esse negócio não é para mim. Outra situação, você vai pegar o teu dinheiro, investir no tráfego e você vai entender o seguinte, você aplicou errado, não teve resultado nenhum, depois processo, é o marketing que não funciona, né? O marketing não funciona, não, é a sua mentalidade que é de empreendedor amador e você não acessou todo o processo que você tem que, né, seguir para frente. E aí, muitas vezes, nesse processo, vem a escassez. Vem o medo, aí vem os traumas ali, vem os traumas, aí vem a sua mente, a mente quer... Aí vai pro Imperium Day para resolver toda essa caca, porque lá eles tiram a sujeira debaixo do tapete. A gente tá meio que quase chegando pros finalmente, mas assim, deu para entender assim, o quanto de insight o Jean trouxe aqui para nós, principalmente todo esse processo, compartilhar da sua história, realmente olhar hoje toda a sua trajetória e ver o que você é, o que é, por conta de tudo que precisou acontecer, tudo que deu errado, tudo que deu certo. Precisou dar errado para dar certo, né? Isso é muito legal. Mas para a gente começar a finalizar, eu quero falar sobre o evento. Eu quero falar sobre o Imperium Day, como que chegou, qual que é o objetivo do evento. Pessoas aí que assistiam um pouquinho desses seus insights no sentido de que, cara, legal, realmente eu precisando ajustar as velas. Como que eu faço para poder, né, ver, não só o Jean, mas eu acho que assim, falando do Imperium Day, o Jean vai contar para vocês que eu acho que é um dos caminhos, assim, pelo menos o início, né? Para ter um despertar ali, para começar a realmente fazer sentido a sua atual realidade, né? Então, fala um pouquinho sobre esse processo. Como que o Imperium Day nasceu? O Imperium Day ele nasceu da mentoria, né? Do Império Salomão. Então, a minha mentoria, a minha casa, chama Império Salomão. Nós somos uma casa de poder e abundância, porque eu trabalho ali antes de você entrar na minha mentoria, o pilar mais importante é o poder e a abundância. Por quê? Eu vou trabalhar as suas crenças de reprogramação, eu vou aplicar a constelação empresarial sistêmica em você para entender todo esse BO lá atrás e o que você carrega que te impede de crescer e evoluir na sua vida. E acredite, todo mundo tem as suas trancas, amarras e limitações. Sim. Então, isso eu percebi com os meus mentorados, porque muitas vezes você tem uma ideia, né, que é fabulosa, e aí você se perde nela. Você não consegue materializar essa ideia. Parece até que ela fica empacada assim, né? Eu não sei o que tá acontecendo, parece que não sai do lugar, não vai. Eu falo porque eu já vivi isso já. Exatamente. Ou demoraria muito tempo para você materializar. Então você tá com uma ideia fabulosa, mas o teu sentimento fala, tenho medo, não dá certo, não sei o quê, nananana. Então, quando alguém chega para mim na minha mentoria, o primeiro pilar que eu trabalho é o poder e a abundância, reprogramo todas essas crenças. Depois a gente entra no pilar da mentoria propriamente dito, que é a implementação e a construção. Dentro desse pilar, eu vou explicar rapidamente. Então, construção do produto high ticket, depois o seu processo de go-to-marketing, que é o posicionamento. Quando a gente fala do posicionamento, é como que eu vou posicionar você única e exclusivamente no mercado para que você seja quase que a única pessoa que faça aquilo. Ai, que legal. Ou seja, eu sou um mentor high ticket. Quantos tem no mercado mesmo? Milhões. 300. E agora vai aumentar mais. Agora, quantos são mentor de posicionamento sistêmico high ticket? Eu sou o único e exclusivo.
Então, a gente vai ter que pegar você, juntar toda a tua história e encaixar isso para que você se torne único, um posicionamento exclusivo único, um cliente único que possa pagar o teu produto. Depois a gente fala dos funis de marketing digital. Aí tem funis comerciais, funis de marketing. E depois tem um processo de venda. Que aí no high ticket, gente, a gente não vende high ticket por página de venda. O high ticket é relacionamento. É venda no 1 a 1, é venda por meio de sessão estratégica, é venda por WhatsApp, enfim. E assim você entra no processo, depois entra no processo comercial, pessoas trabalhando para você. É assim que você vai crescer. Só relembrando, o produto high ticket é aquele que começa a partir de 5. Então, dentro da minha metodologia, você precisa vender 5 produtos por mês para você faturar 50 mil. Depois que você fatura 50 mil, aí a gente pula para 10 produtos por mês para você faturar 100 mil. É possível? É possível. Você é o vendedor. Eu só vou te pedir uma coisa como meu mentorado. Eu vou te entregar todas as ferramentas. Você precisa vender 5 produtos por mês. Você tem 30 dias. Aí você me pergunta se é possível, eu vou devolver a pergunta. Você é capaz? Porque você vai ter que acreditar em você, na tua bola, na tua peteca, no teu poder de transformação. E eu vou te dizer, é possível, porque a gente faz um empacotamento de tudo isso. Onde que entra o Império Day? Agora que eu expliquei mais ou menos o que é a mentoria, o nosso pilar mais importante, que é o de transformação e desenvolvimento humano, o Império Day, ele veio dessa necessidade. Porque o que eu percebi? Pessoas têm ideias muito legais, têm transformações que elas propõem muito legais, mas elas não conseguem se vender caro, entende? Sim. E aí eu falei assim, gente, mas o que acontece, né? Aí eu fui entendendo que o high ticket não começa lá na foto. Porque também quando a gente fala posicionamento, gente, todo mundo pensa, né? Uma foto bonita. Retrato, bracinho cruzado, mão no queixo, aquele olhar fechadinho. Esquece, esse é o último processo do posicionamento. Para você chegar lá, você tem que trabalhar a identidade, quem você é, reprogramar sua crença, acreditar em você, no seu produto, e então você vai para a foto. Porque a foto tem que ser verdadeira. Eu não trabalho com fake news. Então tem um monte de gente no Instagram que tá lá dentro, lindo e maravilhoso, perdidaço, mas por trás é total fake news. Então, primeira coisa, não vai vingar, porque tem que ter uma ressonância profunda de alinhamento. Eu sou a verdade, eu falo a verdade, eu ensino a verdade, eu entrego a verdade. Top. E quando isso não fala dentro de você, fake news, o teu sistema te fala, eu sou fake news. E aí não prospera, aí tu não entendeu o que aconteceu, né? E é isso que acontece. O Imperium Day surgiu dessa necessidade. Para startar isso nas pessoas, né? Fazer eles virar a chave. Exatamente. Então, eu diria assim que o Imperium Day é muito mais um evento de identidade, né, e posicionamento high ticket, porque num primeiro momento a gente trabalha a identidade. Você precisa se convencer que ela é high ticket. Exatamente. E aí eu trago as dinâmicas de alto impacto emocional, né? A gente vai ter a quebra... Eu vou falar só uma. Fala pouquinho, tá? Duas, porque tá? Deixa a galera ir lá ver. Você quer saber, você tem que pagar e ir lá pra ver. Então a gente vai ter dinâmicas de alto impacto emocional. Eu vou falar uma delas só aqui. O resto você vai descobrir lá. Por exemplo, a quebra de placa. Né? Então essa aqui a gente vai ter aquela que você, né, tem um processo inteiro para fazer aquela quebra de placa. Mas você coloca ali suas limitações. A gente vai trabalhando com ela ao longo do evento. E aí, em um determinado momento, a gente quebra essa placa ressignificando. Porque também é o seguinte, você só ressignifica a crença por meio de repetição ou por meio de um alto impacto emocional. Por isso que o evento é de alto impacto emocional, porque ali a gente vai reprogramar suas crenças. Para você ser high ticket, o high ticket começa dentro, ele não começa fora. Só que se eu não reprogramar suas crenças, você vai achar que você é high ticket, mas você não vai vender, você não vai ter sucesso. Então o evento ele tem essa jornada. Eu trabalho dentro da Império com o arquétipo do imperador e da imperatriz. Por quê? A Império é uma casa de poder e abundância. Então eu ativo nos meus mentorados esse arquétipo de poder. Como um imperador se comporta? Como uma imperatriz se comporta? É isso que a gente quer de você. Mas não é só lá. Não é só nas suas redes sociais, é na sua vida. Na vida. É como que eu me assento no trono da minha vida, eu domino as minhas emoções, eu domino os meus negócios e eu vou ter sucesso na vida. Parece ser simples, mas você está cheio de amarras, você usa algemas douradas, que é o que eu chamo de CLT, e tem aquilo que é o meu principal vilão, que é a Matrix.
Olha que legal. Então, o vilão que eu combato é a Matrix. O que é a Matrix? É tudo aquilo que te impede de ser você mesmo. É todas as crenças que você tem. A CLT é o processo mais profundo de Matrix que eu conheço, porque você entrega o teu sangue, a tua energia, a tua força. O de mais valioso, né? O mais valioso que você tem para um trabalho. Não tem retorno. O dinheiro recupera. Eu aprendi, quando eu comecei a empreender, eu aprendi isso, acabou. Porque eu sempre falava assim, quando eu comecei a empreender, a minha mentalidade era assim, mas eu vou ter que pagar para fazer isso. Mas eu vou ter que pagar para trabalhar. Mas eu vou ter que pagar. É a mentalidade CLT, né? Aí, quando eu entendi, mas aí, enfim, né? Eu sei que você vai se identificar se você é um CLT e está assistindo, eu tenho que pagar para mim trabalhar. Tudo tinha que pagar, né? Até que eu entendi que uma coisa é você investir dinheiro para fazer algo, fazer dinheiro. Outra coisa é você investir o seu tempo. E a partir do momento que você investe o seu tempo, acabou, não recupera. Exatamente. Você investiu dinheiro, perdeu, quebrou, não deu certo, deu errado, recupera. Faz de novo. Agora, investir o tempo, querido, para realizar o sonho do outro, não vai recuperar nunca. O outro vai estar de carro novo e você vai estar lá vendendo seu tempo. Essa é a realidade. Uma coisa bem importante. Enfim. Quando a gente entende quem você é, você entendeu assim, eu plugo quem eu sou, com o meu propósito, com o meu trabalho, com a minha transformação, e é assim que eu sirvo o mundo. Nossa. Você entendeu? Então, esse é o seu servir. Do ponto de vista sistêmico, é isso que acontece. É isso que tem que acontecer. Só que, vamos lá, gente. Você faz um trabalho que te paga um salário mínimo. O mínimo que eu falo, não quer dizer que seja um salário mínimo. Você pode até ganhar 50 mil. Eu ganhava quase 50 mil, que era, para mim, mínimo diante da minha capacidade. Né? Mas que não representava quem eu era. Mas era uma zona de conforto, algemas douradas para aqueles que ganham acima de 20 mil, tá? Então você que é uma algema dourada, parabéns. Tem os algemas de diamante também, CEOs das empresas. Depois a gente fala das algemas. Então parabéns para você que tem algemas douradas. Você não está livre, você está preso. Você serve um sistema que não tem nada a ver com você. Então, seu propósito de vida é um, seu trabalho é outro. Você está lá para ganhar dinheiro e sobreviver. Então, não tem nada a ver com o que você faz. E você, então, como é que você vai ser próspero, abundante e vai ressoar isso para o mundo? Você entende? Então, você mesmo está preso numa situação que quando você também chega ali, você troca muito disso pela tua família. Então, você não dá atenção para o teu filho, você não dá atenção para tua mulher, você se dedica 100% para o seu trabalho e o que sobra, as migalhas, você dá para sua família, que é o teu tesouro maior que Deus te deu. Então, a incongruência é muito grande. Então, quando existe incongruência de qualquer forma, o teu sistema nervoso, límbico, ele te denuncia e ele mesmo fala com você, você é fake news. Vou fazer uma reflexão, você é um fake news hoje? Você vive o que você ama, você vive o que você quer, você vive a sua missão. Qual que é a sua missão? Para que você está aqui? Entende? Quem que você impacta? Só vou te dizer uma coisa, tudo isso que você aprende não é sobre você. Se você vive num sistema egóico-centrado, em que tudo gira em você, para sua família, para se sustentar, e você só serve a você mesmo, esse é o principal princípio de que algo muito errado está acontecendo contigo. Para prosperar, você vai ter que sair primeiro dessa zona de conforto. Não existe prosperar e ficar rico dentro de uma zona de conforto. Não existe ficar rico e milionário sem você acessar a sua identidade. Não existe você acessar a sua identidade e não fazer uma doação do teu talento em prol do outro. O teu servir é o que te faz milionário. Falou tudo. E as suas dores, que você está aí ao redor da tua vida inteira, é o teu maior Pix que você tem na vida. Você tem que saber transformar essa dor em Pix. Enquanto você olha para essa dor e aí você fica ali igual uma criança acuada no canto, tadinho de mim, fui vítima, né? Meu papai não me deu atenção, minha mamãe não me deu atenção, meu marido me separou, me deixou. Parabéns, você é uma criança acuada no cantinho da sala e dali você não vai sair. Você só vai piorar, vai adoecer, vai morrer, não vai deixar legado para ninguém. Quando você olha para aquela dor e fala, isso é uma fortaleza, e você olha para aquilo e aprende, diz, olha, eu aprendi, sabe o que você vai fazer? Você vai ganhar dinheiro com isso. Sabe por quê? Porque nesse momento tem milhões de pessoas passando por toda essa dor que você está passando. E elas não fazem a menor ideia de como sair disso. Verdade. Então, transforma a tua dor num Pix, vai ganhar dinheiro, empacota isso numa mentoria. Dia 31 de agosto,
no Império Day, no Majestic, você vai conseguir saber como transformar a sua dor em pizza. E vamos finalizar esse negócio aqui, gente. Mas assim, eu quero agradecer, Jean. Então, o evento, porque daria... Recapitulando, né? O evento é dia 31 de agosto, Florianópolis, no Hotel Majestic, um hotel de imperador. A convocação estamos convocando imperadores e imperatrizes para sentarem-se no trono das suas vidas, dominarem as suas emoções e construírem os seus impérios através de um posicionamento high ticket. Você vai sair de lá com um posicionamento high ticket. Você vai reprogramar essa crença, vai ter fotógrafos que ao final vão bater tua foto super bonita. A gente vai ter a Ellen lá, falando de um dos elementos mais importantes que a gente traz dentro da nossa mentoria do Imperium Day, que é a autoridade, né? Inclusive, a gente tem uma parceria com o podcast e a gente vai estar levando a Ellen para explicar como que você pode criar autoridade para você. Porque também, né, tem vários elementos, não adianta a gente só fazer tudo aquilo e você ficar lá escondidinho na sua casa. Arrasou. Meu Deus, eu não sei não, vejo a hora, tá? Eu quero sair de lá uma imperatriz. Você já é uma imperatriz maravilhosa. Receba. Eu tomo esse lugar. Toma esse lugar. A gente vai colocar na descrição todas as informações do evento, o link das redes sociais dele, do Jean, do evento, tá? Para vocês não se perderem, fica tranquilo. Realmente, assim, foi um chamado, um convite, nada é por acaso. Se você ficou aqui até esse momento, tá aí a oportunidade de realmente você ter a chance de se conectar, sentir um gostinho do que é todo esse processo, né? Porque mentoria é uma coisa, mas você vivenciar, ir para um evento, se despertar, realmente olhar para dentro de uma forma diferente, né? Que eu acredito que o evento tem essa proposta. Então, tá aí o nosso convite para você participar com a gente. Assim, Jean, que história fantástica. Daria um episódio na verdade, daria uma série, se for parar para pensar, porque é muito conhecimento aí, a gente não vai faltar a oportunidade da gente conversar mais e conseguir contribuir, transbordar na vida das pessoas através das nossas histórias, né? E para mim é uma honra ter tido você aqui como um convidado nosso. E a gente se vê dia 31 de agosto no Império Day. E para quem quiser ir acompanhar... Gente, não preciso falar, né? Quer se inscrever no canal, sabe? Ativar o sininho, fazer aquele print, colocar nos stories, marcar. Eu acho que eu não preciso falar essas coisas, né? Posso falar o meu canal também? Claro. Então tá, o meu canal é o Jean-Claude Digital no Instagram, Jean-Claude Digital também no YouTube. A gente vai subir esse podcast lá. Esse é só o primeiro de vários, né? Depois a gente vai também inaugurar os podcasts do Império. Você também é convidado para estar aqui, sendo entrevistado por mim. E eu também quero só relembrar, né, esse evento do Império é junto com uma amiga, a Cíntia, nossa imperatriz, não pôde estar aqui hoje, mas mandando um beijo para a Cíntia. Né? Tem também a Vanessa, que é do Império Constelar, então a gente vai estar trabalhando no processo de constelação empresarial sistêmico. Top. E o evento é para empresários e empreendedores, terapeutas, infoprodutores, porque a gente vai fazer networking ao longo desse evento. Então sejam bem-vindos, foi um prazer, obrigado pelo convite. Tamo junto. Estamos juntos. Foi lindo. Gente, beijo no coração de vocês. Não esquecem, vai sair aí se inscrever. Vai sair sem se inscrever no canal, que eu pego vou jogar uma maldição. Vai ficar pobre pro resto da vida. Nem precisa tanto. Mas assim, você quer ficar rico, prosperar? É assim, juntando a gente que a gente vai contribuir com conhecimento. E conhecimento não ocupa espaço. Revogando a maldição, então, assim, a bendição quer ficar rico, então se inscreva no canal. Isso. Tchau, até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.